Vamos continuar então com a nossa leitura do livro Autocultura à Luz do Ocultismo. Antes apenas gostaria de deixar o convite aqui, o meu livro, né? Show de Ideias, já está na Amazon. E até sexta-feira ele está grátis, ele não tem custo nenhum. Coloquei ele lá na promoção gratuita, né? Então é só acessar showdeideias.com/livro e ir lá e baixar ele gratuitamente. Então, seguimos com nossa leitura aqui do Autocultura à Luz do Ocultismo do Dr. Ika Taimne, que foi um grande teosofista e yogi. Depois de um indivíduo ter passado... Deixa eu ajeitar aqui. Por toda a espécie de experiências, vida após vida, de ter aos poucos começado a dedicar seus pensamentos a coisas mais elevadas e a viver uma vida nobre e altruísta, o veículo seguinte, o do plano búdico, começa também lentamente a se desenvolver e a iluminação vinda dessa região para a mente aparece como a faculdade de discernimento ou viveka, como é chamado em sânscrito. O homem começa a apreciar as verdades espirituais e a reconhecer intuitivamente sua existência, ainda que disso não tenha provas. Budi, ou intuição, é como chamada na psicologia ocidental, é a faculdade com cujo auxílio todas as verdades espirituais são reconhecidas, e sem seu desenvolvimento um homem não pode fazer qualquer progresso no campo da espiritualidade. O simples intelecto é inútil numa região fora do alvo de sua atividade. Tem uma historinha que retrata bem esse poder de discernimento de Budi. É como se o homem entrasse em uma sala escura, procurando um objeto, e apenas com a luz de uma vela. E ele vai de um lado ao outro, enxergando um objeto por vez, né, iluminado pela vela, ou por uma lanterna, se preferir, mas apenas focando em um objeto por vez. Essa é a mente, é a forma intelectual de entender e interagir com o mundo. Quando o Budi entra em cena, que é essa intuição espiritual, seria como se o homem, ao invés de olhar objeto por objeto com a lanterna, ele acendesse o interruptor da luz da sala e iluminasse a sala inteira. E aí, naquele momento, com um golpe de vista, ele consegue enxergar tudo que há dentro da sala. Essa é a intuição de Budi. É o discernimento que dá ao homem o entendimento intuitivo, completo, de uma vez só, e ao invés de ter que fazer um por um atrás do outro, como a mente faz. Que também traz uma certa certeza sobre as coisas, um sentimento interno de quando algo é verdadeiro, porque ele consegue enxergar tudo de uma vez, né? Ele não fica em dúvida se existem outros objetos na obscuridade que ele ainda não tenha visto. Quando o veículo búdico está suficientemente desenvolvido e principia a influenciar a mente com eficiência, nasce então o divino anseio que prenuncia o despertar da natureza espiritual. O homem começa a interrogar a vida, a fazer perguntas sobre os problemas fundamentais da existência, dos quais aquele que está espiritualmente adormecido não tem o menor conhecimento. Começa então a procurar uma saída deste mundo de ilusões e sofrimentos. Aspira à vida mais elevada do espírito e sente uma afinidade interior com seus semelhantes, o que a pessoa comum dificilmente pode entender. Pois ela começa a perceber que esse relacionamento intrínseco de simbiose e descontrole que o homem tem com as próprias emoções faz com que ele sofra inúmeras influências dessas emoções que causam a ele sair do centro, né? Não, muitas vezes agir da forma como ele não gostaria de agir, explodir de vez em quando, ou às vezes ao contrário, ficar depressivo, né? E ser regido pelas emoções. E quando ele começa a ter esse discernimento, essa intuição, ele começa a perceber que existe uma outra forma de viver, que existe uma forma de viver de acordo aos ditames da sua própria inteligência. Se essa ânsia é convenientemente atendida e dirigida, cedo ou tarde, o homem põe os pés no caminho que leva à perfeição, atinge seu objetivo final e ultrapassa o reino humano. Se a ânsia não é atendida, é abafada pela mente inferior ou deformada pelos desejos mundanos,
O homem então pode caminhar por muitas vidas, solicitando por duas atrações rivais: a da mente inferior, que o impele para baixo, e a aspiração pela vida mais elevada, que o impulsiona para cima. Mas cedo ou tarde, como resultado das lições repetidamente ministradas pelo sofrimento, frustrações e desapontamentos da vida mundana, o apelo divino torna-se demasiado forte para ser resistido. O homem dá as costas à vida inferior e, voltando sua face para o divino, começa a galgar a encosta, passo a passo, em direção ao topo da montanha. Buda diz que a dor é veículo de consciência, né? A dor é veículo de consciência. Mas se há consciência, por que a dor? Então o homem pode aprender, como diz o ditado, né? Pela dor ou pelo amor. Percorremos até agora, em pensamento, rapidamente, o longo caminho da evolução em que estivemos viajando desde quando partimos do divino e atingimos o estágio onde a ânsia divina nasceu em nós e fez-nos pensar em nosso verdadeiro lar e nos meios de retornar a ele. Examinemos agora mentalmente o caminho que ainda resta para ser trilhado e os estágios a serem vencidos. O que fazer quando sentimos em nós aspirações pela vida mais elevada? A primeira coisa, naturalmente, é pensar de maneira profunda nos problemas fundamentais da vida e elucidar nossa mente até que esses problemas tornem-se claros ante nossa visão mental e compreendamos que a única maneira de termos solução satisfatória e permanente é tomarmos o caminho que leva à perfeição da iluminação. É necessário atravessar esse processo preliminar de profunda reflexão e sondar o coração muito cuidadosamente, sem precipitação, para chegar a uma decisão em relação a esses assuntos vitais. Porque muitas vezes os ímpetos ocasionais que vêm do interior são de natureza evanescente, resultado de reações produzidas por desapontamentos e frustrações da vida. Não é no primeiro desapontamento que o homem decide de forma definitiva a tomar esse caminho, né? Eles vão desaparecendo aos poucos à medida que as atrações do mundo jogam sobre a mente seus véus de fascinação e caímos novamente nas condições usuais de esquecimento de nosso destino superior. Há um ditado que diz: o mal do homem é o esquecimento. A ânsia divina que nos levará, através de muitas vidas, a nossa meta tem de ser constante e forte e deve resultar na maturidade da alma que será atingida quando tivermos passado por toda espécie de experiências e aprendido todas as lições que elas têm para nos ensinar. A gente percebe assim, por exemplo, aquela pessoa que tomou todas, né? Ficou de ressaca. No outro dia ela diz: nunca mais eu vou beber. Só que aí no final de semana seguinte ou no dia seguinte, quando os amigos convidam novamente, ela vai lá e novamente recai no mesmo erro, né? E parece que a gente aprende bem devagar e precisa de muito sofrimento, muitas vezes no mesmo erro, para se dar por convencido de que por ali não é o caminho. Supondo ser correto o ímpeto que sentimos, nosso próximo passo será considerar cuidadosamente os meios a serem adotados para tornar realidade o nosso objetivo. Pois há no mundo muitos caminhos e muitos instrutores, e nós temos de encontrar nosso caminho e nosso instrutor, que nos guiará com segurança ao fim almejado. Alguns dos caminhos que vemos se estenderem à nossa frente são como becos sem saída, e alguns dos instrutores que se oferecem para nos ensinar são como cegos guiando outros cegos. Portanto, a escolha correta de nosso caminho irá poupar-nos muito tempo e transtorno. Às vezes a gente pode se iludir achando que algo que tocou a nossa emoção, nos exaltou, seja agora o caminho que vai tudo ir por ali. Mas rapidamente a gente já percebe quando não é bem por ali, ou se não é apenas aquilo, né? Você vai precisar de mais esforço, normalmente precisa, né? Mais ecletismo, não apenas uma concepção, uma definição, mas toda uma gama de experiências, estudos, entendimentos, investigação e aí por diante. Para aqueles que já pensaram profundamente nos problemas da vida e compreenderam o plano da evolução, não haverá dificuldade na escolha. O único caminho que podem escolher é o que foi trilhado pelos grandes instrutores e rishis do passado e leva à perfeição da vida humana. Quer essa perfeição se chame Nirvana, Iluminação, Jivan Mukti ou tenha outro nome qualquer.
E o único instrutor que lhe é possível ter é o seu eu superior, que reside em seu próprio coração, que os conduziu ao estágio atual e os levará sem desvio até a meta final, a iluminação. E a gente às vezes cai no erro de querer terceirizar esse caminho, querer seguir um guru, mas a verdade é que esse anseio, essa vontade de seguir esse caminho espiritual vem de dentro e o instrutor também é dentro. Claro, em alguns momentos a gente acaba pegando emprestado o instrutor interno, o eu interno de outras pessoas que acabam se tornando nossos mestres, nossos instrutores também. Mas a verdade é que esse eu interno ele é uno em todas as pessoas. E o seu é o mesmo do seu irmão. Então, se tem irmãos que estão há mais tempo nessa senda de autoconhecimento e estiverem dispostos a ajudar na trilha, então é muito válido, né, que a gente possa pegar emprestado dos conhecimentos e da convicção desses irmãos mais velhos. Sem, é claro, abrir mão do nosso próprio discernimento, da nossa própria concepção e da nossa própria visão interna. Visto ser este um sumário rápido dos estágios da evolução pelos quais temos de passar, não é possível dar aqui em detalhes as qualificações a serem adquiridas pelos que aspiram a trilhar o caminho que leva à iluminação e à libertação das ilusões e misérias da vida humana. Há diversos livros na literatura oculta que dão informações minuciosas e úteis sobre o assunto, além das indicações importantes sobre a matéria, as quais se encontram difundidos em toda a literatura deste tipo. Muitas das questões importantes ligadas aos problemas de nosso desenvolvimento espiritual serão tratadas nos capítulos seguintes, no seu devido lugar. Então, deixamos para o próximo vídeo a continuação. Queria aqui, antes de fazer a nossa meditação de encerramento, deixar o convite para participação nas aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube. São gratuitas, cada dia uma temática diferente. E lembrá-lo, voltar a convidar, de que baixe o meu livro Show de Ideias através do link showdeideias.com/livro. Ele está gratuito na Amazon até sexta-feira. Então, vamos para a nossa meditação de encerramento. Então, com os pés bem apoiados no chão, mãos sobre as pernas, coluna ereta, olhos fechados, língua no céu da boca, nos identificando a energia que circula pelo corpo, respiração lenta e profunda, abdominal, vamos identificando o calor que emana do centro do peito e vai se irradiando por todo o corpo. Ficamos a pulsação cardíaca, a vida oculta que vibras em cada átomo, a luz oculta que brilhas em cada criatura, o amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, ao zênite e ao nadir. Que todos os seres sejam felizes, os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Que os méritos desta prática possam se estender e ser de benefício para todos os seres sencientes. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Leve esse estado de espírito pelo seu dia. Tenha um ótimo dia.